Atenção dev, a batida de 5 palminhas. Fala dev, eu sou o Emerson Broga e nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu peguei uma aplicação bem simples e transformei ela usando JavaScript, jQuery e depois o React. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar, eu criei uma pequena aplicação que é apenas um contador e eu vou te mostrar como que é a evolução que a gente usa aí na escrita do código em JavaScript, passando lá do JavaScript comum, JavaScript puro, JavaScript vanilla. Depois a gente vai usar o jQuery, que foi uma biblioteca aí que revolucionou a escrita de JavaScript, todo mundo começou a usar jQuery, era a sensação do momento, o jQuery ainda é muito usado. E também vou mostrar como que eu evoluí essa aplicação para escrever ela em React. Esse é um vídeo bem educacional para mostrar pontos básicos que foram acontecendo aí nessa evolução, uma parte bem simples aí dessa evolução. E eu peguei a mesma aplicação e criei usando essas três bibliotecas, vamos dizer assim. No caso, o JavaScript Vanilla não é nenhuma biblioteca, é o JavaScript puro, e depois usando a biblioteca do jQuery e por fim usando a biblioteca do React. Então agora, sem mais delongas, vamos lá para o computador. Então vamos lá, pessoal. Agora que eu estou aqui no computador, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Eu já tenho uma pasta aqui que eu criei para fazer esse projeto. E eu vou simplesmente criar um arquivo aqui, um arquivo HTML, que eu vou chamar de javascript.html. Eu tenho aqui, deixa eu esticar isso aqui para ficar mais visível. Eu tenho aqui no meu Visual Studio Code uma extensão chamada Live Server. Deixa eu colocar aqui, Live Server, essa aqui. Tem essa extensão aqui instalada, que é só para a gente criar um servidor aí que vai responder esses HTMLs para não ficar carregando eles direto do meu diretório local. Então ele cria um servidorzinho e ele serve nessas páginas aí pra gente. Então, só para você saber aí que eu vou estar usando esse componentezinho aqui, essa extensão. Então, beleza. Dito tudo isso, eu posso clicar aqui com o botão direito e ele vai ter aqui, Open com Live Server, abrir com Live Server. E aí vou colocar aqui e ele abre para mim aquele arquivo aqui na página, no localhost, na porta 5500, e abre esse arquivo para mim, que é o arquivo que eu acabei de criar, o javascript.html. Então, beleza, só para você saber como é que está preparado o meu ambiente, E aqui eu vou começar criando um HTML aqui bem simples, não vai ter nada demais nesse HTML. Então, vou fazer ele aqui rapidaço, aqui, doctype HTML, vou colocar aqui HTML, isso, vou fechar, vou ter um head bem simples também, não vai ter nada demais aqui. Aqui eu vou colocar só um title, onde eu vou escrever aqui JavaScript, script, isso. Vou colocar também só um charset, então meta charset, e aí vou passar aqui o TF8 para a gente não ter problemas, o TF8, isso. Vou colocar também aquele método viewport, então meta name viewport, e aí aqui depois é content, falando que ele vai usar a largura dele, width, vai ser igual a device width. Então deixa eu colocar aqui. E também que o initial scale é 1, para ele não dar zoom nem nada aí. Então tá aí esse nosso head aqui bem simples. Aqui no body eu vou fazer também bem simples, de forma bem simples. Então vai ser aqui, body. Aí eu vou criar uma div aqui, que eu vou dar uma classe para ela de container. Dentro dessa div eu vou ter apenas um H1, onde vai estar escrito clicked zero times, isso. E embaixo eu vou ter um botão. E aí esse botão vai estar escrito click me, isso. E aqui em cima eu vou também englobar tudo isso numa outra div que eu vou chamar de content, div class content, isso aqui, beleza. Vou salvar tudo, vou voltar lá no browser, nós estamos aqui, vou dar um refresh e tá lá
Tem aqui meu HTML, bem simples, já vou até abrir um inspect aqui, ó. Tá aí o HTML bem simples, nada demais no console, tudo beleza. Então agora eu vou só colocar uns estilos aqui nesse HTML, né? Então vou abrir aqui uma tag style, né? Hell style, opa, deixa eu colocar aqui, Hell style sheet, isso, opa, essa interrogação aqui não precisa, isso, e aí aqui eu vou só dar um pequeno estilo ali no container, e aí eu vou falar com o container que ele vai ter uma largura de 70%, que ele vai ter um margem, né, zero alto para ele centralizar aí para a gente, e vou falar também que ele vai ter um text align center, porque eu quero aquele título e o botão também no centro. Vou colocar um estilo aqui básico para aquele H1, só mudar a fonte e colocar um tamanho, então ponto container H1, vou selecionar aquele nosso H1 ali dentro do container, vou colocar para ele um font family, e aí vou colocar aqui Arial Helvetica e Sans Serif, vou colocar um font size de 30 pixels, vou colocar também um color, e aí eu escolhi aqui esse Light Slate Gray, que é esse aqui, ó, Light Slate Gray. Isso. E com isso aqui também eu vou estilizar o meu botão, então container, button, e aí eu vou falar com ele que eu quero background color também com esse light slate gray. Vou colocar que eu quero color como white, white. Vou colocar também que eu quero line height com 30 pixels, um border radius de 8 pixels e também um outline none. Beleza, só para a gente ter um estilozinho aí no nosso arquivo. Então tá aqui, tudo aí bem simples, nada demais, só para ficar visualmente agradável aqui. E agora a gente vai realmente começar a entender, né, a evolução, né, por que a gente usava JavaScript, né, o Vanilla JavaScript, que é o JavaScript mais puro aí, e depois todo mundo passou a usar o jQuery, né, qual que é a vantagem que ele trazia e tudo mais, e por que hoje a gente está usando bibliotecas como o React. Então, vamos lá. Quando a gente escreve um JavaScript, a gente pode colocar ele em diversos lugares da página, né, pode colocar no head, pode colocar no body, pode colocar em vários lugares, mas como ele é uma operação que ela bloqueia a criação da página ali, enquanto está fazendo o parser, né, por motivos de otimização, a recomendação é colocar suas tags script no final. Então vou colocar aqui, ó, logo aqui, antes de fechar o body, eu vou fazer a minha tag script. E aí eu vou passar para ela que o type dela é o text/javascript. E aqui é minúsculo, deixa eu voltar aqui porque ele só autocompletou para mim. E aqui dentro a gente começa a escrever o nosso JavaScript, né? Só para certificar de que está tudo funcionando, eu vou colocar aqui um alert, né? Vou colocar aqui, vou dar esse alert aqui, vou salvar, vou voltar no browser e tá lá, tem o nosso alert aqui, até aí tudo bem, nada de novidade. Então agora vamos lá fazer o que eu quero fazer, né? Que é a nossa função aqui, que é o seguinte: quando eu clicar no botão, ele aumenta o contador. Um exemplo muito simples, mas a função dele aqui é de mostrar essa evolução das coisas aí. Então primeiro eu vou precisar de uma variável para o meu contador, então var counter começa em 0. Eu vou colocar aqui uma função que eu vou chamar ela de handle button click. Assim, isso. Essa é uma função. E nela eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o contador aqui, o valor que tiver nele, né, eu vou aumentar com 1. Né, isso aqui provavelmente você já sabe, né, mas isso aqui é a mesma coisa de counter igual counter mais 1. É a mesma coisa. Então vou deixar aqui nessa forma mais simplificada e vou fazer o seguinte: eu vou precisar de pegar esse elemento aqui, ó, do meu DOM. Né? Eu vou precisar de procurar esse elemento no meu DOM para eu poder mudar esse texto. Então uma forma simples de fazer isso é colocar um ID aqui, e dentro desse ID eu dou um nome, né? Vou chamar ele aqui de text, e aí aqui embaixo eu consigo pegar esse elemento, né? Então vou chamar ele aqui de text e vou pegar ele usando document.getElementById, uma forma bem simples de pegar ele aí, e vou passar aqui o text. E aí com isso eu vou ter esse texto, né, pronto aqui para mim.
Vou dar um console.log aqui, ó, só para a gente ver. Ó. Então, vou colocar aqui o text, vou colocar também aqui o nosso counter, vou colocar esses dois aqui no console.log, porém eu tenho que atribuir esse handle button click para o nosso botão. Então eu tenho que vir aqui no botão e colocar também, né, o onClick, e aí eu passo aqui para esse botão handle button click e abro e fecho parênteses aqui. Com isso, vou voltar lá no nosso browser, né, vou limpar aqui o console, vou dar um atualizar aqui. E agora, olha lá, quando eu clico, ele me fala aqui, ó, que ele conseguiu pegar com sucesso aqui o nosso elemento H1, inclusive quando eu passo o mouse, ele é mostrado lá no DOM, ó, e também o nosso contador aqui já funcionando. E aí agora eu só preciso de atribuir, né, um novo texto contando aqui, né, mostrando aqui quantas vezes ele foi clicado. Então, esse mesmo texto, porém agora com o valor novo do contador. Então eu vou fazer o seguinte, ó, text.innerText, e aí eu passo aqui o texto novo que eu quero, que seria esse mesmo, porém eu vou ter que concatená-lo aqui com o meu novo número, né, o meu novo número ali do contador. Então eu concateno aqui usando o sinal de mais, sinal de positivo, adição, e coloco aqui counter. Com isso aqui, agora eu tenho, né, usando o Vanilla JavaScript aí, eu tenho o nosso contador funcionando. Clicou, o número aumenta ali. E até aí tudo bem. A gente usou, né, escrevia JavaScript dessa forma durante muito tempo. Tem alguns problemas com essa abordagem, né, porque a gente precisa de ficar selecionando os elementos, adicionando os cliques aqui e tudo mais. Né, eu podia também buscar, né, colocar um ID aqui nesse botão e buscar ele aqui com o getElementById ou getElementByTagName. Né, existe o Query Selector também, é uma coisa mais nova, mas existe já o Query Selector e tudo mais, para a gente tratar isso aí de forma mais fácil. Né? Mas mesmo assim, imagina que se eu tivesse, né, vários botões desses. Imagina isso aqui fosse, por exemplo, a sua timeline do Facebook. E cada botão desse aqui fosse um botãozinho do like. E aí você ia ter, né, cada postagem que você tem esse botão de like que vai contando esses likes, né, para cada pessoa que vai clicando nesse botão. E aí aqui você iria fazer, né, um Ajax para enviar para o servidor essa contagem, né? Você ia fazer uma requisição aqui e mandar salvar isso lá e tudo mais. E aí, beleza. Agora a gente vai, né, você entender um pouco aqui como é o funcionamento aqui no JavaScript, né, puro. Vamos pular agora para o jQuery. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse mesmo arquivo, vou salvar ele como o jQuery.html. Isso. Beleza, agora eu tenho aqui o jQuery.html, eu vou mudar o nome aqui em cima para jQuery também. E aí agora que a gente vai usar o jQuery, deixa eu simplesmente apagar isso aqui. Na verdade, eu vou apagar só aqui dentro. Isso. E aí, como a gente vai usar o jQuery, eu vou precisar de importar o jQuery. Então, eu vou usar o CDN do jQuery, né? Ou seja, o Content Delivery Network do Cloudflare aqui, que tem a biblioteca do jQuery na versão 3.5.0. Vou importar ela aqui para a nossa aplicação, né? Para o nosso index.html aqui. E agora aqui dentro eu vou começar a escrever o jQuery. E aí uma coisa comum do jQuery é esperar até que a página seja carregada. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz no jQuery é chamar esse $sign aqui, né, o cifrão aqui, e dentro dele a gente passa o document e coloca aqui um ponto ready. E aí a gente passa aqui dentro o que a gente quer executar, uma função que ela vai ser executada quando esse documento estiver pronto. Isso aqui, se você quiser fazer isso aqui no Vanilla JavaScript, é só você colocar aqui um onload aqui, ó. Coloca aqui um onload e passa a função que você quer que execute. Então, uma das vantagens que o jQuery trouxe, né, era você poder fazer a aplicação de forma menos intrusiva, né? Você não precisa de ir lá alterar o seu elemento no DOM para fazer, né, cliques e tudo mais. Você ainda precisa de algumas coisas para facilitar a vida aí, mas de forma geral você não precisa.
Você pode usar as classes, né, que você já vai ter elas por causa do CSS, e pegar os seus elementos baseados nessas classes, tags ou até mesmo os próprios IDs, se você precisar de uma coisa mais direta e única ali, você pode usar também os IDs. Então, o jQuery ele começou a trazer essa função, né, que é $, que é a função $, que dentro dela ele simplesmente vai entender o que você passou aqui dentro, se foi um ID, se foi uma tag, se foi uma classe, e com isso ele vai pegar aquele elemento e vai colocar funções atribuídas àquela resposta, né, porque isso aqui vai retornar um elemento jQuery. Isso, né, esse comando aqui, $, e o elemento, né, ele vai selecionar esse elemento e voltar, né, um objeto jQuery que tem algumas funções que você pode usar. Então vamos começar a usar isso aqui na prática. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu quero pegar é também o nosso texto aqui. Vamos lembrar que a gente tem um contador também, então já vou criar ele aqui, ó, var counter, começando aqui em 0, e aí eu vou fazer agora o que eu acabei de falar, que é pegar o nosso text. Então, var text, e aí eu passo aqui, e aí eu uso a função $, do jQuery, e passo aqui, ó, a hashtag para indicar que eu vou pegar por ID, e pego aqui o ID e atribuir aqui. Eu dei esse nome de $text, que é para eu saber que essa variável, né, isso é um bom costume, uma boa prática, que é para eu saber que essa variável ela não é um elemento do DOM ou uma variável simples, ela é um objeto jQuery. Então aqui eu consigo pegar esse $text e vou fazer a mesma coisa também para o nosso botão. Então vou colocar aqui, ó, var button, e aí eu vou pegar ele também usando aqui o $, né, a função $, aqui, que eu vou selecionar usando aqui o ponto para mostrar que é uma classe, vou passar aqui container, e aí eu vou passar que eu quero o button que está dentro desse container. Então ele está chegando aqui, identificando esse elemento dentro do DOM, né? Lembra que meu documento já está pronto, né, para ser lido, então estou buscando esse elemento aqui, container, e dentro dele eu estou procurando um elemento filho que seja um botão. Então ele já buscou para mim esse botão aqui. E agora eu vou fazer essa função de clique que a gente tinha lá no nosso primeiro exemplo com o JavaScript comum. Então eu vou remover esse onClick daqui, né, o que já deixa o meu HTML menos intrusivo, né, vamos dizer assim. E aí eu consigo fazer aqui o seguinte, ó, button.click, ou seja, ele já começa a economizar aí facilitar a vida, né, porque agora você não tem mais o onClick, você tem o click, então já ficou mais simples aí. Aqui eu passo também uma função, deixa eu só escrever função certo aqui. Isso, ele tem também uma função. E aqui dentro eu falo o que eu quero que seja executado quando esse botão for clicado. Como eu já peguei ali o meu texto, né, o meu elemento H1, que é o texto, e já peguei também, já tenho o meu contador, então vou começar incrementando o meu contador mais uma vez, né, incrementando ele aqui com 1. E agora eu não preciso mais chamar aquele inner text ou qualquer coisa do tipo. Eu posso simplesmente fazer aqui que text.text, que é o que equivale ao... quando você pega o elemento e coloca um inner text, é a mesma equivalência aqui. E aqui dentro eu coloco o texto lá, que é mais uma vez clicked. E aí eu concateno aqui com o meu contador, counter. E aí aqui no final, times. E agora eu vou abrir esse arquivo usando também aqui o meu live server. Então vou clicar aqui no jQuery, abrir ele aqui e a gente tem lá funcionando também mais uma vez aqui a nossa mesma funcionalidade que a gente tinha aqui no JavaScript e agora a gente tem com o jQuery. E aí vale lembrar mais uma vez, né, que usando o jQuery a gente também ainda tem, né, que ficar buscando elementos aqui. E aí mais uma vez, quando você tem muitos elementos, isso começa a ser um problema, porque você vai ter que, né, buscar o elemento, identificar qual que é. Por exemplo, se eu tiver vários desses na página, aí eu tenho que pôr um outro seletor para identificar quem é quem, né, quando tem vários deles. Mas o jQuery trouxe muitas facilidades também. Quando a gente vai fazer uma requisição Ajax, é muito mais fácil do que escrever ela em Vanilla JavaScript. Né, quando a gente vai buscar elementos, atribuir eventos, tudo é muito mais fácil usando o jQuery, mas quando você tem que mexer, né, quando você tem que fazer coisas muito pesadas no DOM, que é o que se aplica né, quando você tem uma aplicação tipo Facebook, que acontece 1 milhão de coisas na página ao mesmo tempo, gerenciar isso aí com o jQuery
é quase que surreal, assim, não é impossível, mas é muito mais complicado, é muito mais complexo. Então foi daí que surgiu a vontade, né, de criar uma outra forma de resolver esses problemas, e é daí que surgem as bibliotecas como o React. Então vamos mostrar aqui esse mesmo exemplo usando React. Então vou salvar aqui mais uma vez o arquivo, e dessa vez eu vou salvar como react.html. Então agora eu tenho ele aqui, vou abrir ele aqui no browser para a gente. Vou mudar o título aqui para React, só para a gente saber. É o mesmo conteúdo, é tudo a mesma coisa. Porém, agora a gente vai trabalhar aqui de uma forma diferente. Porque com o React a gente precisa de importar algumas bibliotecas para que ele funcione, né, do jeito que a gente espera. Igual a gente importou a do jQuery, a gente precisa também da biblioteca do React. Então vou colocar ela aqui, ó. Importei aqui o React, né? Vou precisar também do nosso React DOM. Então vou importar aqui o React DOM. E essas duas funções, essas duas bibliotecas aqui já seriam suficientes para eu conseguir trabalhar aqui com o React. Porém, se eu quiser escrever JSX, eu vou precisar de importar também a biblioteca Babel. Então vou importar ela aqui também, né, a biblioteca Babel. Então agora eu tenho essas três bibliotecas aqui, né, a React, a React DOM e a Babel. E agora eu vou começar a escrever aqui o meu script, né, minha tag script. Só que dessa vez, ao invés de usar aqui text e passar aqui text/javascript, igual a gente fez nos outros exemplos, eu vou passar Babel, que é para fazer com que a biblioteca Babel entenda que aqui dentro eu estou escrevendo um JavaScript mais moderno e ele vai conseguir interpretar isso aí para mim. Então vamos lá. Aqui agora, para criar uma biblioteca React, funciona um pouco diferente as coisas. Porque a ideia agora não é eu usar, igual eu fiz no JavaScript ou no jQuery, usar apenas, pegar o DOM original, né, e ficar modificando ele. Porque o React ele vai criar esse DOM inteiro para a gente. E aí com isso, as vantagens que a gente tem é de conseguir separar toda a aplicação em diversos componentes pequenos, responsáveis por apenas uma função, né, uma coisa. E aí, com isso, a gente consegue reutilizar o código e manter tudo muito mais organizado. É claro que dessa forma que eu estou fazendo aqui, é mais didática para te mostrar como que funciona, né, essa evolução aí do JavaScript comum para o jQuery, até chegar agora no React. Mas numa aplicação normal, você vai usar aí o Webpack para gerenciar o seu bundle, né, juntar vários arquivos JavaScript em apenas um arquivo ou múltiplos, aí, dependendo de como você quiser fazer o code splitting, e aí você consegue ter uma aplicação inteira rodando dessa forma. Da mesma forma que aqui no jQuery também, a gente não costuma escrever o nosso JavaScript aqui dentro do HTML, né? A gente separa isso em um arquivo JavaScript e simplesmente importa ele com a script tag. Mesma coisa no JavaScript Vanilla, a gente também, né, não escreve aqui. Mas então vamos lá, como é só para um exemplo didático aqui, só para você entender, agora eu vou fazer, né, a mesma coisa que a gente fez lá nos outros dois exemplos, eu vou fazer mostrando como que é feito com React. Então vamos lá, a primeira coisa que o React precisa é de falar com ele, né, você precisa de informar o React onde que ele vai renderizar os seus componentes. Então você usa a biblioteca React DOM, o DOM aqui é maiúsculo, .render, e aí eu passo para ele o que eu quero renderizar, que no caso eu vou deixar nulo, e onde eu quero renderizar. E aí o onde eu posso usar o document.getElementById e selecionar um DOM onde eu vou trabalhar isso aqui. Então eu vou recortar tudo isso aqui, ó, todo o meu container, toda a minha aplicação aqui, e vou criar apenas uma div aqui que eu vou chamar de root. Então div id root é o que a gente faz geralmente aqui nas nossas aplicações em React. A gente cria apenas uma div e aí aqui eu vou buscar ela aqui embaixo, root. Beleza, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou criar o componente que eu quero que seja renderizado aqui, que nesse caso eu vou chamar ele de app. Então app, já vou usar aqui, né, como eu sei que eu estou com Babel, eu posso usar, né, o ES6 aí, né, as funções mais modernas. Então eu posso usar o arrow functions, eu posso usar const-let, eu posso usar várias dessas coisas, né, porque eu vou ter uma compatibilidade maior aí. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho que retornar, dar um return aqui, return do que vai ser o meu componente. Então tudo aquilo que eu retirei lá de cima, todas aquelas divs, né, a container, a content, o H1 e o botão,
eu vou renderizar e retornar elas aqui. Então eu simplesmente colei elas aqui dentro do meu return. Vou salvar aqui e aqui essa vai ser o que vai ser. E esse conteúdo aqui vai ser a nossa aplicação que ele vai renderizar aqui. Então eu tenho que vir aqui no react.dom.render e falar com ele, né, usando aqui o JSX agora, que eu quero que ele, né, inclua ali para mim esse meu componente chamado app. E aí com isso, eu salvando aqui e abrindo aqui no nosso live server. 2 hours later. E aí não mostrou nada aqui, deixa eu ver qual foi o erro que aconteceu, vou dar um inspect aqui, volto aqui no console e está aqui unexpected token, ou seja, ele não está entendendo o meu JSX aqui. E o motivo disso é porque aqui eu coloquei text igual a text Babel e na verdade é para ser type igual a text Babel. Então vamos voltar lá e está aqui, eu tenho agora o meu, né, a minha aplicação aqui renderizada pelo React. Então se eu der um inspect aqui, por exemplo, ó, ele está todo aqui dentro do meu root, olha lá, minha div id root, e ele colocou lá dentro a minha aplicação. Então beleza, agora vamos fazer ela funcionar igual a gente fez lá com o Vanilla JavaScript e também com o jQuery. Deixa eu fechar isso aqui. E agora vamos lá. Então eu já deixo aqui as minhas tags, né? Eu tenho aqui esse ID, eu já não preciso mais dele, porque aqui as coisas vão funcionar diferente. Um componente React, o que ele vai fazer? Ele vai renderizar aqui e retornar isso aqui, vai fazer a comparação com o DOM atual e simplesmente atualizar o que for necessário. Então eu vou começar fazendo o seguinte, lembra do nosso contador que a gente tinha aqui, ó, um var, counter e tudo mais? Aqui nesse caso eu vou usar o state do React. Então eu vou colocar aqui o const e aí vou criar o nosso counter e vou ter também a função setCounter. E aqui eu vou chamar a useState, que ela vem da nossa biblioteca React. Como aqui dessa forma eu preciso de importar isso aí, e aqui como eu tenho o React importado aqui em cima, ele está no nosso window.react. E aí eu posso usar simplesmente, né, React. Ele está lá de forma global já, e aí eu posso usar aqui react.useState. E eu passo aqui o estado inicial do nosso contador, que começa em 0. Isso. Agora eu preciso de fazer o clique do botão. Né? E lá no jQuery a gente usava selecionava o botão e dava um ponto clique nele. Aqui eu volto a usar mais ou menos como era no JavaScript Vanilla. Eu tenho também esse atributo onClick, agora ele já é um pouco diferente, que agora eu uso com C maiúsculo aqui. E aqui eu posso passar para ele uma função, e aí eu vou passar aqui handleClick. Essa vai ser a função que vai, né, manusear esse nosso clique aí. Então eu vou criar ela aqui em cima, então const handleClick, e aqui eu vou passar uma arrow function, e ela vai executar aqui dentro. O que eu quero que aconteça quando a pessoa clicar? Eu quero que ele aumente o meu contador. Então eu vou simplesmente, né, definir aqui, vou dar um setCounter, para ele definir um novo valor aqui no meu contador. Então eu vou chamar ela aqui dentro, ó, setCounter, e vou pegar o valor que tiver no contador, mais 1. E dessa forma eu consigo incrementar aqui o meu contador. E aí o que vai acontecer é o seguinte, quando eu clicar aqui, ele vai entrar aqui dentro, vai atualizar o meu state, e cada vez que ele atualiza o state, né, que ele vai alterar esse valor aqui, ele volta e renderiza de novo. E aí com isso eu consigo ter a minha aplicação funcionando aqui mais uma vez. Ó. Deixa eu atualizar. 2 hours later. Só que aí não funcionou aqui pelo seguinte, porque eu não mandei ele exibir o novo contador aqui embaixo. Então eu simplesmente posso substituir aqui, ó, pelo meu contador, e agora está lá funcionando normalmente. Eu tenho aqui a mesma função, né, o mesmo componente feito aí em jQuery, em Vanilla JavaScript, em jQuery e em React, a mesma função. E aí você deve estar perguntando, mas deu muito mais trabalho de fazer em React. E aparentemente sim, porque aqui é um componente muito simples. Aqui eu estou fazendo apenas uma modificação simples. Agora, quando se trata de uma página pesada, com muita interação, muita coisa acontecendo, muito componente para você gerenciar, né? Muito elemento do DOM aí que vai sofrendo transformações, o React já passa a ser
uma ferramenta bem mais eficiente. Primeiro porque ele tem isso aqui, ele utiliza aqui o Virtual DOM e ele só altera o que realmente precisa ser alterado. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Olha lá, eu tenho aqui o número 34. Só ele alterado no meu DOM, ó. E eu não precisei de mandar renderizar tudo de novo e tal. Então ele pega e faz exatamente o que a gente quer. E fazer aquelas operações do jQuery, por exemplo, deixa eu abrir ele aqui, ó. Fazer essas operações como buscar elementos, essas coisas, isso aqui são operações, como é que eu vou dizer? Cara, são operações que custam mais processamento, né? Porque ele tem que ler o DOM, entender o DOM e tudo mais. Então, fica mais lento quando você faz assim. Isso você não vai perceber diferença fazendo aplicações pequenas. Isso é quando precisa de um negócio com muitas alterações, né, que você vai ver que é mais eficiente, né, a gente tratar dessa forma. E hoje em dia a internet ela evoluiu a ponto da gente chegar a querer ter, né, mais agilidade, mais dinamismo. A gente quer muito mais isso. Então é muito mais fácil tratar, né, quando você cria sua aplicação usando a biblioteca como React, é muito mais fácil de você tratar a sua aplicação. Então espero que tenha ficado claro aí como que é esse funcionamento, né, do React, como é que é essa evolução, né, do JavaScript até chegar, né, não do JavaScript em si, porque a gente continua usando JavaScript. Né? É importante lembrar que por trás, aqui dentro dessa biblioteca, são várias linhas de JavaScript que fazem tudo isso aqui funcionar de uma forma muito mais rápida, mais prática, mais ágil. Né? Tudo é JavaScript, mas entre escrever o JavaScript dessa forma, né, a evolução que o jQuery trouxe com essa funçãozinha $, que simplesmente economiza a gente, deixa o código mais limpo, porque isso aqui é a mesma coisa de um document, deixa eu voltar aqui, document.getElementById text. É exatamente a mesma coisa, só que ele foi encapsulado dentro dessa função $, e ela entende quando você passa uma hashtag que ele quer buscar por ID, ele entende quando você passa um ponto você quer buscar pela classe. Então, dessa forma, você consegue fazer tudo aí muito mais fácil. Uma outra coisa, deixa eu ver, o que mais que eu tinha para falar? Bom, eu acho que por hoje é só. Deixa eu ver aqui. Aqui também uma outra coisa que eu esqueci é que aqui, ó, a gente pode usar o class name no lugar de class. Ficou esse detalhe aí para falar também, né, que aqui a gente usa class name, porque quando você fala um class aqui dentro, ele entende que você está criando uma classe mesmo, né, uma classe JavaScript e não um seletor, não um atributo do HTML. Então, dentro do JSX, a gente usa o atributo class name. Ficou esse detalhe aí sem eu falar. Mas é isso aí. Então, como você viu aí, não é nada muito surreal, né? Mas é uma evolução que veio acontecendo no decorrer dos anos. E o React ele se aplica quando você quer fazer aplicações que são muito intensas em modificações do DOM. Né? Quando você tem aplicações tipo o próprio Facebook, onde a gente tem ali comentários aparecendo na tela o tempo todo, você tem notificações, né, aparecendo na tela, você tem chat, você tem, né, imagens ali, tudo acontecendo ali, modificando o DOM, e isso são, né, dessa forma que é feita as single page applications. Porque se você for tentar gerenciar todas essas modificações, né, que acontecem no DOM usando Vanilla JavaScript ou usando jQuery, dá para fazer também, porém é muito mais trabalhoso. Então o surgimento, né, o boom aí das single page applications, ela acontece justamente por isso, porque agora a gente tem ferramentas como o React que tornam muito mais fáceis de usar, né, de ter modificações pesadas ali no nosso DOM. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, já deixa o seu joinha, compartilha, se inscreve no canal, porque tudo isso ajuda e ajuda a ter motivação para trazer mais vídeos para o canal. Então, se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe, né? Tô ficando até repetitivo aqui de tanto falar isso. Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e valeu!